nazismo e franquismo. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico desse módulo, que é o módulo 23 da frente 2. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou em um verdadeiro caos político. Os partidos da esquerda tentariam tomar o poder em Berlim e foram impedidos pelo exército. A Assembleia Constituinte reuniu e acabou elegendo Ebert como presidente da República. O novo regime conseguiu, com dificuldades, conter as revoltas extremistas organizadas pelos esquerdistas que queriam se apossar do poder. Em 1919, foi votada a nova Constituição da Alemanha. Ela estabelecia uma federação de 23 estados, que passavam a ser regidos por uma Constituição democrática, enviando seus delegados, eleitos por voto universal, a uma Assembleia Nacional. De 1919 a 1929, a chamada República de Weimar enfrentou enormes dificuldades. Apesar das reformas trabalhistas que limitavam o tempo de trabalho a 8 horas e da criação de um conselho de patrões e empregados com a finalidade de orientar a política econômica do país, a miséria e a fome se abatiam sobre a Alemanha em consequência da contínua desvalorização monetária, provocada pela necessidade de pagar as reparações de guerra aos aliados. Os assalariados e a média urbana, a classe média, foram terrivelmente prejudicados. No entanto, os produtores e os camponeses foram favorecidos pela alta dos preços, porque possuíam produtos que não se desvalorizavam. No plano político, essa situação continuava muito grave. Vários golpes de direita e de esquerda se sucederam sem lograr a tomada do poder, que a esquerda queria tomar o poder. A estabilidade econômica começou a se instaurar novamente a partir do aparecimento de uma nova moeda, do afluxo de capitais estrangeiros, principalmente americanos, e do Plano Dewey, que facilitava a operação de pagamento das reparações da guerra. Em 1925, Hindenburg foi eleito presidente, em substituição a Ebert, que havia falecido. Naquele momento, a recuperação da Alemanha ainda ia se encaminhando. A crise econômica mundial de 1929 ajudaria a compor a frágil conjuntura do país, que permitiria a acessão ao poder do líder do partido nazista, Adolf Hitler. Bom, eu vou falar sobre Hitler e a doutrina nazista. Hitler nasceu na Áustria, próximo da fronteira da Alemanha. Foi destinado por seus pais a seguir no meio público, sua carreira como funcionário público. Mas ele preferiu seguir como pintor. Só que, como ele era um pintor medíocre, ele foi reprovado 2 vezes para poder entrar na Academia de Viena. Pulando um pouco mais para frente, quando teve início na Primeira Guerra Mundial, Hitler se incorporou no exército alemão. Ele lutou bravamente pelo exército alemão, sendo ferido 2 vezes, mas, como todos sabem, a Alemanha acabou perdendo esta guerra. Bom, então Hitler se revoltou com isso e mais tarde, quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial, esse é um dos motivos para ele ter feito tudo o que aconteceu. Hitler é muito complicado de se explicar o porquê o Hitler era antissemita, mas um dos grandes motivos que se diz que ele que fazia com que ele fosse antissemita era que ele achava que os judeus eram um povo muito corrupto por causa da Primeira Guerra Mundial. Para Hitler, o povo alemão não poderia viver a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Então, esses foram alguns fatos sobre os motivos de Hitler ser antissemita e toda a sua doutrina. E também tem a parte dos arianos, que ele falava que o povo alemão era a raça pura, os arianos. E isso também explica o motivo dele não gostar dos latinos e de pessoas de pele escura e diferentes da sua etnia, que seria povos altos, alourados, que estão em seu estado puro
e dos olhos claros. Então, esses são alguns dos motivos por Hitler ter feito tudo o que aconteceu na nossa história. O poder do Hitler. Então, ele basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi para uma cidade onde ele chamava Munique, e lá ele estabeleceu um novo partido, chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, por ali, ele fez um percurso percorrendo a Alemanha, onde ele falava sobre suas ideias, sobre aquilo que ele acreditava, junto em relação a esse partido. Eles usavam sempre uniformes em suas reuniões e eles sempre estavam repetindo aquilo que eles gostariam de fazer, as suas ordens, as suas metas, aquilo que eles acreditavam, e eles eram extremamente violentos. Até que a gente teve a crise de 1923, onde Hitler organizou um golpe militar, e eles estavam bem estabelecidos, e eles se organizaram então nessa manifestação para tomar o poder. Só que a população não seguiu ele, então ele acabou não tendo êxito nessa sua manifestação, nessa sua tentativa de tomada de poder. E ele acabou, nessa manifestação, acabou em um tiroteio, e o Hitler foi condenado a 5 anos de prisão. Só que ele apenas cumpriu 1, e nesse meio tempo, onde ele estava preso, ele escreveu sua obra, que tinha suas doutrinas. Passadas as dificuldades econômicas dos primeiros anos após a guerra, a economia alemã havia recuperado seu equilíbrio, em virtude dos investimentos vindos dos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. De 1930 em diante, porém, os capitalistas estrangeiros começaram a retirar seus empréstimos, a inflação se restabeleceu e a crise econômica também. A produção do país entrou em declínio e o desemprego cresceu. A miséria da população decorrente desse contexto permitiu a ascensão política do Partido Nazista, bem como do Partido Comunista. Nas eleições de 1930, o significativo espaço ocupado pelos dois partidos da cena política alemã manifestou-se claramente. Os nazistas elegeram 107 deputados e os comunistas 77. O novo parlamento que se formou deu a Hitler plenos poderes. As cores da República foram substituídas por uma bandeira vermelha com a cruz gamada em negro e branco, símbolo do partido nazista. Todos os partidos, com exceção do nazista, foram dissolvidos e proibidos de se reorganizarem. A centralização da Alemanha foi concluída. Os comissários enviados pelo poder central se instalaram nos estados germânicos, com poderes absolutos. A maior parte dos ministros nazistas foi excluída. Hitler tornou-se o condutor, o guia e o chefe. A organização econômica da Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler em 1930, ela se caracterizou por uma combinação de políticas intervencionistas e uma economia de guerra. O governo nazista buscou recuperar a economia alemã, fortemente afetada pela Grande Depressão que teve posteriormente. Com isso, ele adotou vários tipos de medidas, como a autarquia econômica. Basicamente, era a tentativa de tornar o país autossuficiente economicamente, isso por meio de políticas protecionistas, restrições a importações e estímulo à produção interna. A segunda medida que a Alemanha adotou foi o Plano de 4 anos. Em 1936, o governo lançou um plano que constituía a preparar a Alemanha para a guerra. Esse plano enfatizou a produção de matérias-primas e o rearmamento e fortalecimento da infraestrutura da Alemanha. Também houve o trabalho forçado, onde basicamente o governo forçava as pessoas a trabalharem em condições extremamente precárias e foi chamado como trabalho de Reich, que era o nome do programa onde o governo mobilizava as pessoas a fornecer uma mão de obra intensivamente e constantemente abusada. O controle estatal e corporativo era onde o Estado nazista manteve um controle significativo sobre a economia. Então, tudo que saía e entrava e tudo que circulava no país estava sobre e dentro do controle nazista. A arianização econômica são também políticas antissemitas que resultaram na alienação da economia, onde propriedades e empresas judaicas foram confiscadas e transferidas para não-judeus. Então, a Alemanha confiscava todas as propriedades econômicas judaicas e ficava para eles e distribuía para os alemães e pessoas que não eram judeus.
E também houve o financiamento da guerra, onde a Alemanha, durante todo o seu tempo da economia nazista, ela foi 100% direcionada ao crescimento na tecnologia e à guerra. Com isso, envolveu uma mobilização muito grande de recursos e a produção em massa de equipamentos militares por meio de políticas com emissões de dívidas. Então, obviamente, os impostos eles foram aumentados alarmantemente para conseguir manter essa estrutura política de patrocinar todo esse armamento militar para a guerra. E a autocracia política foi a liderança nazista, em particular o Ministério da Economia, liderado por Hjalmar Skenk, e depois Albert Speer, que consolidou os poderes significativos para coordenar a economia de acordo com as necessidades do Estado. Então, tudo que o Estado precisava, inclusive a guerra que eu citei anteriormente, os armamentos militares, era uma abordagem que eles tomavam para conseguir manter o controle disso e direcionar toda a economia para o que o país precisava, que no caso era o militarismo. Falar da Guerra Civil Espanhola, teve início em 1936 e acabou em 1939. A guerra era entre os republicanos e os nacionalistas. Os republicanos eram grupos de esquerdistas e comunistas e anarquistas. O grupo nacionalista, o movimento nacionalista, era composto por os conservadores nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco e com o apoio dos nazifascistas. Bom, as causas dessas guerras foram a entrada dos comunistas na Europa, influenciados pela União Soviética, a crise econômica que a Espanha estava passando e também o fortalecimento do movimento nacionalista liderado pelo general Francisco Franco com os apoios dos nazifascistas. Bom, com o apoio que os nacionalistas estavam tendo, eles conseguiram criar um grande poder bélico, resultando na vitória dessa guerra civil espanhola. Essa vitória abriu caminho para Francisco Franco se tornar ditador da Espanha e fortalecer os governos totalitários em ascensão à Europa. E também teve uma intervenção do Pablo Picasso, que denunciou a destruição provocada pela guerra no quadro Guernica, conhecido como quadro Guernica.